Quanto tempo demora para mim aprender violão? Um dia? Uma semana? Um mês? Será que uma vida é suficiente? Provocações filosóficas da madrugada. Fala galera, meu nome é Thiago Dioli, bacharelando em violão clássico pelo FMG, e esse canal foi criado para te ajudar a aprender violão e guitarra da forma mais prazerosa possível. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Aluno quando chega para fazer a primeira aula comigo, ou gente que me conhece, sabe que eu toco, aí tá com vontade de aprender e pergunta: cara, quanto tempo que vai demorar? Eu quero aprender violão, mas quanto tempo você acha que demora para mim aprender a tocar? E também recebo muito essa pergunta lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue lá, me siga. Esse perfil daqui é o meu profissional, então eu posto dicas de música diariamente, dicas e assuntos, né? Não só dicas, vídeos, tudo que eu acho legal de música. E esse outro aqui é o meu pessoal, então posto muita coisa de música, mas posto outras coisas também. Quer saber que coisas são essas? Me segue lá. Voltando ao assunto. Bom, primeiro eu vou falar de quanto tempo demora, quanto tempo leva para você aprender sua primeira música. Bom, supondo que você é uma pessoa que vai se dedicar ao estudo, né, a praticar violão 1 hora por dia, todos os dias, ou pelo menos 5, 6 dias por semana, né, para manter uma consistência, e vai ter o acompanhamento de um professor, né, alguém para te orientar no seu caminho, eu acredito que uma média para você conseguir tocar sua primeira música é uma média de 1 mês. Uma média. Então, tem pessoas que vai demorar menos tempo que isso e tem pessoas que vai demorar mais tempo que isso, um pouquinho. Mas, no geral, em 1 mês você consegue tocar sua primeira música. E claro, esse 1 mês é para você tocar essa música bem. Pode ser que na sua primeira aula você já consiga tocar alguma coisa, mas você vai tocar mal, por conta do pouquíssimo tempo de estudo, né? Afinal, é a sua primeira aula. Depois de 1 mês estudando, já deu um tempo para você amadurecer, né? Esses conhecimentos novos aí de música que você está aprendendo, e você já vai conseguir executar a música bem, tocar ela bem, executar o ritmo com firmeza, tocar direitinho, tocar os acordes de maneira limpa, fazer as trocas de acordes no tempo certo, né? Sem ficar com muitos erros. Então, em 1 mês você consegue tocar sua primeira música e tocar bem. Agora vamos para uma outra pergunta muito parecida com essa, mas que tem uma diferença, que é quando você se faz a pergunta assim: com quanto tempo de aula eu consigo aprender violão? Repara que eu não falo de aprender a primeira música, eu falo aprender violão, no geral. Quando me fazem essa pergunta, eu entendo que essa pessoa, ela quer saber, por exemplo, se depois de 1 ano de aula, ela já consegue parar de fazer aula com esse professor e continuar estudando por conta própria. Se essa é uma pergunta que você está se fazendo, a resposta é a seguinte: qual que é o seu objetivo no instrumento? Em quanto tempo você quer alcançar esse objetivo? Por que eu estou perguntando isso? Porque se você é alguém que quer tocar violão, tocar o básico, né? Lendo cifras, sabendo o básico direito, né? Eu acredito que em 1 ano, que com 1 ano de aula, você consegue sim parar de fazer aula e continuar estudando, se virando, né? Sem um professor. Agora é o seguinte, você vai conseguir se virar, mas eu não te garanto se você vai conseguir se virar bem ou não. Tem algumas pessoas que conseguem se dar muito bem como autodidatas, né? Conseguem organizar o seu estudo de modo bem organizado e evoluem muito. Eu não sei se esse é o seu caso. Por que eu disse que eu não sei se você vai conseguir se virar bem? Para o mesmo objetivo, a gente tem vários caminhos para você poder chegar nesse objetivo. E quando você faz aula com um professor responsável, né, dedicado com o que ele está te ensinando, ele vai te colocar no melhor caminho possível. Nem sempre é o caminho mais fácil, mas é o caminho que vai te fazer aprender da maneira mais rápida e mais consistente, né? Para que você tenha um conhecimento que seja útil na sua vida, tocando. E quando você estuda sozinho, é normal se perder um pouco entre esses vários caminhos que tem para chegar nesse mesmo objetivo, e muitas vezes você acaba se frustrando. Por quê?
Quando você se perde muito nesses caminhos, você perde tempo com coisas desnecessárias justamente por não ter um foco, um caminho traçado para seguir, um caminho que o seu professor te passaria. Em resumo, depois de 1 ano de aula, eu consigo me virar bem, Thiago? Você consegue se virar, agora eu não garanto que você vai conseguir se virar bem. Agora, uma notícia boa para quem já está estudando ou que está começando a estudar também e se pergunta assim, cara, quanto tempo que vai demorar para mim conseguir tocar igual esses guitarristas, esses violonistas que eu gosto, que eu acho que os caras tocam muito? Bom, eu não consigo te falar um tempo exato, mas o que eu posso te dizer é o seguinte, à medida que você vai estudando, as coisas começam a não ser tão difíceis quanto já foram. Em resumo, a primeira música é sempre a mais difícil. Por quê? Porque quando você está aprendendo a primeira música, você está entrando num universo totalmente novo. São acordes, você está aprendendo ritmo e está aprendendo coordenação motora e a postura. Sua cabeça demora um tempinho para se adaptar com aquilo. Na sua segunda música, você já vai notar coisas em comum que estão se repetindo na segunda música, mas que você estudou na primeira. Então você lembra dessas coisas e como você já estudou na primeira, você não precisa estudar elas tanto na segunda. Então a segunda música já começa a ser um pouquinho mais fácil que a primeira. E assim por diante. Claro que todas as músicas, todo o repertório novo vão ter desafios bem grandes, às vezes, dependendo do estilo que você toca, se você está querendo trocar de estilo, né? Para você não esquecer disso, é só você lembrar daquela famosa frase de coach, né? O primeiro passo é sempre o mais difícil. Nossa, que coach! Mas isso é verdade, cara. O primeiro passo é sempre o mais difícil. A primeira música vai ser mais difícil para até você associar todas essas informações novas. Um último detalhe que é muito importante você analisar para você definir quanto tempo você vai demorar para aprender essa música ou para aprender um estilo novo que você quer aprender no violão, é o seguinte, quão bem você consegue administrar o seu tempo e as suas emoções. Por que eu falo de tempo? Porque você tem que estudar o máximo possível no menor tempo possível. Seu estudo tem que ser objetivo para você ir corrigindo os problemas e conseguir evoluir num tempo bem rápido. E por que eu falei sobre administrar as suas emoções? Por quê? Se você for uma pessoa que só estuda quando está motivado, você não vai conseguir ter tanta consistência, porque a motivação é uma coisa que vem o dia que ela quer e a hora que ela quer, não é? Então a gente não pode contar tanto com a motivação. Você tem que ter disciplina. Estabelece um tempo, por exemplo, eu vou estudar 15 minutos todo dia. Então, estabeleceu esse tempo? Todo dia você estuda 15 minutos, com vontade ou não, querendo ou não. Não dependa da motivação. Por quê? Você vai aprender rápido se você tiver consistência. Estudar um pouquinho todo dia. E pode ter certeza, cara, quando falo assim, estuda mesmo que você não tenha vontade. Pode parecer que isso é ruim, que mas eu não vou estar sendo feliz. Você vai estar sendo feliz sim. Por quê? Quando você faz uma coisa que você se propôs a fazer um dia, né? Você se propôs a aprender violão. Mas em determinado dia você não estava com vontade de fazer aquilo, de estudar nesse dia. Porém, você foi lá e estudou por conta da sua disciplina. No final desse dia, né, ao longo do tempo, você vai se sentir muito bem por isso. Porque você vai ver que você tem a rédea, né, dos seus objetivos, do que você quer. Então, além de te fazer aprender o seu instrumento muito mais rápido, você vai se sentir uma pessoa muito melhor por estar tomando a rédea da sua vida. Eu tô muito coach hoje, cara. Enfim, é isso, galera. Eu tô rindo porque hoje esse vídeo foi muito mais coach do que falando do tema, né? Mas isso foi de propósito, porque não adianta eu chegar aqui e falar, você vai aprender em um mês, tchau. Né? Se eu não te falar o que você tem que fazer para aprender em um mês, que é você ter consistência, ter disciplina, se possível, né, ter o acompanhamento de um professor para te colocar no caminho certo, como eu já te falei, enfim,
Chegamos ao fim de mais um vídeo. Não esquece de curtir aqui, dar o like nesse vídeo se você curtiu o vídeo, se inscrever no canal e comenta aqui caso você vá começar a aprender o seu instrumento hoje ou essa semana. Daqui a um mês você volta aqui e comenta se você aprendeu, como que está seu aprendizado, me dá esse feedback, beleza? Obrigadão por ter assistido, até a próxima, valeu!